Olá! Eita glória! Mais uma pequena morada! Estamos muito felizes, sempre felizes. Sempre felizes de estarmos aqui fazendo nossa pequena morada. Felizes de estar aqui compartilhando uma mensagem com vocês. Hoje vai ser uma mensagem tremenda. Seja muito bem-vindo, você que vai nos acompanhar, você depois que também vai ver essa mensagem, escutar essa mensagem. E hoje nós vamos falar sobre identidade. E nós vamos estar fazendo hoje um estudo sobre cura da identidade. Vem com a gente, porque com certeza vai edificar a sua vida, com certeza vai ser maravilhoso, com certeza vai ser tremendo o que Deus vai falar conosco através desse estudo sobre identidade. Amém? E quando nós ouvirmos falar em identidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é o RG, que informa nosso nome, informa nossa naturalidade e outras informações a nosso respeito. Quando eu falo assim, identidade, você pensa naquele documentozinho, o RG. Porém, não é sobre essa identidade que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a identidade em Deus. Nós temos uma identidade em Deus. E hoje nós vamos trazer clareza, trazer esclarecimento sobre essa nossa identidade em Deus. Tem uma palavra que a nossa identidade ela vem de Deus e não do mundo. Então, quem te define é Deus. Não é o que o mundo fala que te define. Né, amor? Você vai ler essa palavra? Tá lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27a, a parte A do versículo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou, amém, eita glória. Então, a sua identidade vem de Deus. E o que está lá em Gênesis? Que fala assim que é o princípio. Fala que Deus criou o homem à sua imagem. Então, o homem, quando estamos falando o homem, estamos falando sim o homem e a mulher, eles foram criados por Deus à sua imagem. Deus os criou. Então você é criação de Deus. E você tem uma identidade. Porque na identidade fala o quê? Fala assim, seu nome, de onde você nasceu, como nós falamos no começo. E fala quem é seu pai. Fala sua filiação. E você tem uma filiação divina. Amém? Um abraço. Deus abençoe a Ana Márcia. Amamos muito a vida dela. Bênção. Amém. E não somos o que o mundo diz. Qual que é a identidade que o mundo está colocando sobre a sua vida? Muitas pessoas quando elas cometem falhas, cometem erros, ou quando elas fazem alguma coisa de bom, elas ficam conhecidas. É como se criasse uma identidade delas ali. O mundo às vezes está te definindo de uma forma boa até, mas às vezes de uma forma ruim. Mas não é o mundo que diz, é sim Deus que diz a nosso respeito. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos bons. Deus, ele tem coisas boas para nós, coisas maravilhosas para nós. E é isso que a gente tem que trazer clareza. É isso que nós temos que ter esse discernimento. É isso que nós temos que entender. Não a identidade que o mundo quer colocar em nós, que o mundo coloca peso sobre nós.
O mundo às vezes vai nos sufocando. E Deus é um Deus maravilhoso, um Deus bom, que Ele te gerou e você tem uma identidade nele. Amém? Amém. Agora eu vou ler aqui uma palavra que eu amo muito. Está lá em Salmo 139, do versículo 13 até o versículo 17. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles. Amém. Salmos número 139. É tremendo, é Davi que escreve. Profundo, porque Davi está tendo uma revelação de como Deus vê ele, de como Deus gerou ele, de que ele é esperado, Deus fez ele. E no versículo 17, ele fala assim: como são preciosos os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Então sim, é um Deus que ele pensa em você, é um Deus que ele planejou você, é um Deus que os pensamentos dele são bons, que ele tem coisas boas para nós, somos gerados para coisas maravilhosas. E quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, passamos a ser filhos de Deus. Tudo se faz novo em nossas vidas. Como que nós vamos, como eu falei assim, esse é um estudo para a cura da identidade, para a gente saber que vai além do nosso nome, que está na nossa identidade, que vai além de uma naturalidade humana, mas que Deus te gerou com uma identidade, que você é planejado por Deus, que você tem uma filiação divina. E todos aqueles que acreditam, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles passam a ser filhos de Deus. E tudo se faz novo. E aí você vem uma cura sobre sua identidade. A gente começa a ter mais clareza sobre quem nós somos. A gente começa a ter mais clareza sobre a nossa identidade e sobre o nosso propósito. A gente começa a entender, que a gente tem destino. Muitas vezes o mundo tá... Quantas pessoas hoje estão perdidas no mundo? Sem direção, não sabem para onde vão, estão sucumbindo diante das pressões que o mundo está trazendo hoje. Mas quando você olha para Jesus, reconhecendo como Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser filho de Deus. E aí você começa a ter uma revelação da sua identidade, da sua natureza, do seu propósito e do seu destino. Amém? E aí tudo se faz novo. Tudo se faz novo. O Alan, o Ed, é lá da minha terra de Paranavaí, um abraço para ele, Deus abençoe sua vida. A Berê, aí entrando na nossa pequena morada, Deus abençoe muito, muito amada por nós, ela é bênção. E o nosso passado é lançado no mar do esquecimento. Tudo isso graças ao amor de Deus, que entregou o seu Filho para morrer por nós. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, como eu falei lá no começo, não importa
como o mundo está te definindo, como as pessoas estão te definindo, como as circunstâncias estão te definindo. Não importa as coisas que você fez errado, ou as coisas que você um dia fez certo e você já não consegue mais fazer. Não importa mais, porque um Deus bom, como nós falamos, um Deus bom, ele enviou o seu Filho, Jesus, para todo aquele que crê nele. Está disponível para todos que creem nele, para ter uma nova vida, para que tudo se faça novo. Então, o nosso passado é perdoado. Os nossos pecados são perdoados. As coisas ruins, as coisas que estão trazendo peso para o nosso coração, aonde a gente falhou, aonde a gente não deu certo, ou aonde a gente deu certo. Quando a gente dá certo, às vezes, em alguma coisa, a gente tem que dar uma resposta depois. A gente se sente numa obrigação, eu dei certo, eu dei resultado em alguma coisa. Aí eu tenho, como as pessoas elas olham para você e viram que você deu certo, que você conseguiu um certo resultado, você se sente obrigado a sempre dar resultado. Você agora se sente que você tem que apresentar resultado. Isso é a identidade do mundo. E cada vez você se sente mais sufocado. Cada dia você se sente mais pesado, as coisas dando certo. E vai chegar uma hora que a sua força vai acabar. Vai chegar uma hora que vai faltar resultado. Mas um Deus maravilhoso, que tem uma identidade já gerada para você. Ele fala assim, tudo se faz novo. E quando a gente está em Cristo Jesus, há perdão para os nossos pecados. Indiferente das coisas que a gente fez, coisas ruins que nós fizemos, mas é perdoado. Quando a gente se arrepende e confessa para Jesus, fala assim, Jesus, eu errei. Jesus, eu falhei nisso. Isso eu não devia ter feito. Eu não quero mais fazer isso. É perdoado, é esquecido, é apagado. E aí, a graça e o amor de Deus vem sobre sua vida, através de Jesus, que Ele entregou o seu Filho para nos salvar. E através desse sacrifício, e através do sacrifício de Jesus, o nosso Deus nos garantiu algumas coisas que nós vamos estar falando agora. Nós vamos estar lendo alguns versículos que a Bíblia fala que o que Deus garantiu para nós, através do sacrifício do seu Filho. Lá no Evangelho de João 3, do versículo 16 ao 18. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém. Pode ler outro versículo. Agora está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 17. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrareis mais. Amém, é o que a gente estava falando aqui. Aqueles que estão agora em Cristo Jesus, que entregaram sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles agora estão com seus pecados e suas iniquidades apagadas. Deus fala assim, eu não me lembrarei mais. E ali em João 3,17, 3,16, é um versículo muito conhecido, né? Uma passagem bíblica muito conhecida, que fala assim que Deus entregou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos que crer que em Jesus nós não vamos perecer nesse mundo, que em Cristo Jesus nós vamos ter vida eterna, que nós vamos vencer esse mundo, que mesmo que a morte física vai vir, mas nós vamos ter uma eternidade com Cristo. Amém? E somos o que somos em Cristo Jesus. Mais que vencedores.
mais do que vencedores. Hoje nós somos, em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Romanos, né? Uhum. Agora eu vou ler lá em Romanos 8:37. Hoje nós vamos ter bastante versículos, tá? Mas eles são bem claros. Assim, a gente nem precisa falar muito sobre os versículos, porque eles já deixam bem claro, né, amor? Essa questão da identidade em Cristo. Aí, Romanos 8:37. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores, através de Jesus. Querido, você tem que ter essa convicção de que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Temos em Cristo a possibilidade de viver uma vida de vitória. Porém, devemos entender e que não devemos aceitar relatórios contrários a nosso respeito. Isso faz parte da sua identidade. Porque nós estamos falando aqui que Jesus, o que Jesus fez, o sacrifício vicário de Jesus, a redenção que o Pai, que um Deus bom proveu para você, nos proveu através de Jesus. Um resgate do homem que estava separado de Deus. Para quê? Para trazer clareza sobre a nossa identidade, para trazer clareza quem nós somos, para trazer clareza que nós, em Cristo, nós somos perdoados, que todas as coisas se fazem novas, que os nossos pecados foram perdoados, e que quando Deus olha para nós, aqueles que estão em Cristo, aqueles que entregaram a vida para Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus vê Jesus em nós. Deus vê o sangue de Cristo derramado em nós, porque o sangue dele foi suficiente para quitar nossa dívida. O homem que com o pecado se separou de Deus, o sangue de Jesus foi suficiente, e quando ele olha para nós, através de Jesus, ele fala assim, é suficiente, ele está perdoado. Amém. Ele foi resgatado, ele é filho, e faz parte da nossa identidade a gente ter ciência de quando vem relatórios contrários. A gente tem que saber que nós somos gerados em Deus para viver uma vida de vitória. E quando vem relatórios contrários ao nosso respeito, relatórios que não condiz com a nossa identidade, relatório que não condiz o que Deus fala de nós, relatório que é contrário do que Deus tem para nós, nós falamos assim, não, isso não é o que Deus tem para mim, isso não é quem eu sou em Deus, isso não é o que Deus planejou para a minha vida. E nós avançamos, para a gente ter essa clareza de identidade, quem nós somos em Deus, o que Deus fez por nós através de Jesus, e nós revertermos quadros. Então, andar em vitória não é triunfalismo, é triunfo. Triunfalismo é eu achar que agora que eu virei crente, crente é aquele que crê em Jesus, nem o dia mal não vai chegar na minha vida. O dia mal não vai chegar na minha casa. Eu não vou ter dias que eu vou ter crise de identidade. Eu não vou ter dias que eu vou olhar para as circunstâncias e vou olhar para as adversidades e vou falar assim, como que eu vou sair disso? Será que vai ter jeito? Às vezes até pensar em desistir, né? Às vezes até pensar em desistir. Mas é nesses relatórios contrários, é nessas circunstâncias adversas que eu tenho que me firmar na palavra, no que Deus fez para mim, no que Deus pensa de mim. Porque a palavra fala isso, é assim que é. Eu não acreditar em relatórios contrários do que diz respeito à minha identidade. Amém. E a gente prosseguir. Então, triunfalismo é eu achar que o mal não vai vir sobre mim. Agora, triunfo é eu vencer o dia mal. Triunfo é eu passar pelo dia mal. Triunfo é eu acreditar que tem um Deus bom, que tem planos bons sobre a minha vida, e por mais que o choro dure uma noite, pela manhã vem a alegria. Por mais que a adversidade, dificuldade chegou, mas eu sei que em Deus eu vou achar a saída e vai vir a alegria. Eu falo isso, é uma das bases do meu ensino das pessoas que
caminham conosco, que vão estar caminhando também na pequena morada. É dos momentos mais difíceis, fazemos os momentos mais felizes. Então, a noite, o choro pode durar uma noite, pode vir um momento de adversidade, mas desse momento vem alegria pela manhã. A palavra de Deus fala isso. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Vamos andar no nosso estudo. E antes mesmo dos nossos pais escolherem os nossos nomes, Deus já tinha um propósito para nós. Amém? A Luciana vai ler uma palavra tremenda. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eita glória! Amém. Amém. Gente, essa é uma das palavras, o alicerce da minha caminhada, da minha vida com Deus. É uma das palavras, vamos falar assim, uma das palavras mais pontuais, uma das palavras que eu carrego comigo mais perto. Um Deus que ele gerou você com todas as bênçãos espirituais. Então você pode olhar os relatórios contrários aqui na Terra, no material. Só que espiritualmente, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já saíram do reino das trevas e estão no reino da luz. Eles foram transportados, redenção. Nós somos transportados espiritualmente para um território de bênçãos preparado por Deus. Então nós temos que saber que agora os que estão em Cristo, eles têm sim todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Tudo preparado. E Cristo nos escolheu antes da criação do mundo. Então isso faz parte da nossa identidade. Porque você pode, como eu falei, na sua cédula, no seu RG, pode não ter o nome do seu pai. Muitos hoje não têm o nome do pai. Mas você não foi rejeitado. Você não foi rejeitado, você foi planejado. Paulo fala no início da carta aos Efésios. Ele fala assim, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Deus já pensava em você antes do mundo existir. Então você não é um erro. Você não veio aqui para sofrer. Não é um acaso. Não é um acaso. Não é um engano a sua vida. Você não está aqui para ser um fracassado. Você está sim aqui para se transformar. E quando você acessa em Cristo essas bênçãos, o reino de Deus, agora você vai ter a oportunidade de transformar a sua vida. Por mais que você olhe para o natural e veja relatórios contrários ao seu respeito, relatórios contrários ao que o mundo está falando sobre você, mas você vai falar assim, ei, eu não sou isso. E não foi isso que Deus pensou de mim. Quando antes da fundação do mundo, Deus já pensava em mim. É isso que Paulo está falando. Que antes da fundação do mundo, Deus já pensava em você. Que é um Deus que tem planos bons para os seus filhos. Amém? Eita glória. Somos povo exclusivo de Deus. Ele criou cada um de nós com um propósito. Não nascemos para o fracasso, mas sim para uma vida de vitória. Amém. Você foi gerado por Deus para uma vida de vitória. Nós vamos ler uma palavra, é muito pontual essa palavra, lá em 1 Pedro capítulo 2. Versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo,
mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém. Amém. Aqui Pedro, na sua carta, tá falando para você que você é uma, que nós, tá falando pro povo de Deus, pros crentes, pros cristãos, para aqueles que creem em Cristo. Ele tá falando assim: vocês são geração eleita, vocês foram escolhidos, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então está falando assim do nosso propósito, nós somos gerados, que nós temos identidade, um sacerdócio real. Fala da nossa eleição em Deus, que Deus nos chamou para estar com Ele, nos resgatou. Fala o sacerdócio real, fala da nossa vocação de estar ministrando. O sacerdote, ele ministra diante de Deus e fala de Deus para o povo. E o sacerdócio real fala da sua natureza, filho do rei. Filho do rei. Então, espiritualmente, agora tem uma identidade sobre você. E nação santa. E também fala isso da sua identidade, fala que agora você não faz mais parte do pecado, você não é mais dominado pelo mundo, não é mais o mundo que te domina, agora você faz parte de um território de um rei, que é o rei que governa, que é Deus que governa sobre sua vida e sobre as circunstâncias. E aí fala assim, um povo exclusivo para anunciar a grandeza do propósito. Então a sua vida, quando você se alinha com Deus através de Jesus, entendendo a sua identidade, sua natureza, seu propósito, o seu destino, você vai ver que Deus vai usar a sua vida para resplandecer a grandeza dele, a grandeza do rei sobre a sua vida. Amém? E Jeremias 1 diz assim: e antes de formar no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei profeta. Aqui Deus está falando para Jeremias, lá no capítulo 1, falando assim: Jeremias, eu te escolhi, eu te formei antes de você nascer. Está falando para Jeremias, você tem um propósito, você tem uma identidade em mim, e eu quero que você cumpra tudo que eu tenho para você. Então Deus está te chamando para que se cumpra tudo que Ele planejou para você. Amém? E hoje temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus através de Jesus. Amém. Lá em 1 João, capítulo 3, o versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém. Da glória. Estamos já finalizando. Em Cristo Jesus. Porém, como eu estou dando ênfase aqui, nós já estamos finalizando, mas eu vou dando ênfase, eu já dei ênfase nisso o tempo todo durante esse estudo sobre a cura da nossa identidade. Somos abençoados em Cristo Jesus. Porém, para que essa bênção se manifeste, é necessário que ativemos a nossa fé. E como teremos uma clareza da nossa identidade? Devemos ter diariamente comunhão com Deus. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais o que Ele pensa a nosso respeito fica claro em nossas vidas. A renovação da mente irá nos ajudar a descobrir cada vez mais os nossos direitos em Deus, e quem você é para Deus, e como Deus nos vê e como Deus te vê. Busque ter uma rotina de leitura diária da palavra de Deus, da Bíblia. Tenha um tempo de oração. Dessa forma, com certeza, cada dia será uma descoberta para a sua vida. Cada dia você vai entender e vai descobrir mais quem você é em Deus. Então, toda vez que a gente se relaciona com Deus, nós estamos buscando um relacionamento, nós vamos entender a nossa identidade. Então, que a gente ative nossa fé, para a gente viver tudo que Deus planejou para nós, todas as bênçãos de Deus para nós, que manifeste em nossas vidas, porque tudo aquilo que a gente entende, a gente desfruta, tudo aquilo que a gente entende,
a gente desfruta. Amém? E para a gente finalizar, eu não vou ler agora, mas eu quero trazer uma palavra que está em Lucas 15, que é do filho pródigo. Um filho que saiu da casa do pai. Ele falou assim, da minha herança eu vou embora. Isso diz respeito a nós, o homem. O homem quando ele se separa de Deus. Adão quando peca, ele se separa de Deus. Isso fala ao nosso respeito. A gente saiu um dia da presença do pai. A gente foi pelo mundo. E o filho pródigo foi pelo mundo. A palavra fala que ele pegou sua herança e gastou dissolutamente. E um dia aquele filho cai em si. Ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Aquele filho estava passando já por uma dificuldade. Aquele filho, um dia o dinheiro acabou. Ele não achou pessoas boas que estendessem as mãos para ele. Ele estava cuidando dos porcos. E ele tinha vontade de comer aquela comida de porco. De tanto de ele estar passando fome. Ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai porque na casa do meu pai... Até os servos, eles têm pão. Até os servos na casa do meu pai são bem tratados. Então, o filho pródigo está falando assim, nós temos um pai bom. A parábola está nos... Jesus fala essa parábola. Vamos falar assim, vocês têm um pai bom. E o pai do filho pródigo estava esperando aquele filho voltar. Tanto que quando aquele filho de longe, o pai vê aquele filho, o pai vai ao encontro do filho, o pai fica alegre. Então tem um pai que está esperando a gente voltar para a presença dele. E quando aquele filho chega na presença do pai, ele fala assim, pai, errei, pequei, falhei contra ti. Aí ele fala assim, está perdoado, meu filho. Está perdoado. Ele pega, eu estou resumindo a parábola, ele coloca um anel. Um anel quer dizer identidade. Aquele filho que tinha se separado, que escolheu ir embora, estava longe, mas quando ele volta, ele coloca um anel. E naquela época, o anel queria dizer identidade, porque vinha o brasão da família. Então ele está falando assim, eu estou restaurando a sua identidade. Então quando a gente olha para Jesus, quando a gente vai para o Pai através de Jesus, a gente tem nossa identidade restaurada. Não importa o que a gente fez, não importa se a gente é como aquele filho pródigo, que um dia resolveu sair de casa, a gente se afastou dos caminhos de Deus. Muitos um dia caminharam com Deus e escolheram ir embora. Ou, como eu falei assim, o homem que se separou de Deus, ou a gente às vezes não conhece a Deus, mas a palavra está sendo pregada para nós sobre Jesus, e a gente olha para um pai e fala assim, eu não quero mais, eu sei que tem muito mais, eu sei que eu tenho agora muito mais que viver em Deus, e quando você chega no pai, tem um pai bom que ele quer falar assim, está perdoado, através de Jesus, e colocar um anel no seu dedo, e restaurar toda a identidade. O que a gente falou aqui, que a palavra fala, não foi o que o Carlos falou, o que a Luciana falou. É o que a palavra fala, quem nós somos em Deus. A palavra fala isso, que um Deus bom, que nos abençoou, e que nós somos abençoados em Cristo, através de Cristo Jesus. A palavra diz isso. E que tem um pai que está te esperando de braços abertos para colocar um anel no seu dedo, para você viver tudo que ele planejou para você. E é um Deus bom. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando para finalizar nossa pequena morada. Muito feliz de estar aqui essa noite. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus você que acompanhou. Já fica aí o convite. Já fica aí o convite, porque logo nós vamos estar fazendo nossa pequena morada presencial. Nós vamos estar voltando presencial. Nós vamos estar fazendo presencial na terça-feira e nós vamos manter um online na quinta-feira. Vamos estar fazendo 2 pequenas moradas, uma online e uma presencial na terça. Mas é tremendo, o presencial é diferente. Eu falei para a Luciana, eu não sinto que a gente deve fazer. Poderíamos até tentar fazer presencial online junto, mas não. É um momento da pequena morada, é um momento aí de discipulado, é um momento que vamos dizer assim, é de intimidade com Deus. Então eu acho que quando está o presencial não vai dar certo. A gente orou, a gente está buscando uma direção, então nós vamos deixar presencial sem transmitir. É só ali para aquele momento, para aquelas pessoas que estiverem aqui. E aí na quinta-feira a gente vai continuar online. Você já fica o convite aí para você
para você estar participando aí da pequena morada presencial, que logo nós vamos estar retornando com ela. E vamos orar. E eu quando eu oro pela Sara, e eu quando oro por ela, eu abençoo a vida dela. E eu falo assim: seu nome é Sara, você tem uma identidade em Deus. Eu falo para ela: você é princesa de Deus, que Sara significa isso, princesa de Deus. Eu falo assim: você tem uma identidade. Então a Sara, desde pequenininha, eu já estou orando, que eu falo assim: filha, você vai ter clareza na sua identidade, você vai ter clareza no seu propósito, você vai saber quem você é em Deus, não vai faltar clareza, não vai faltar identidade sobre sua vida. Eu já oro abençoando e que venha sobre ela isso, essa revelação, que ela venha caminhar nisso. Porque para mim é muito mais difícil. Eu tenho que descobrir, e Deus vai derramando sua graça, sua misericórdia, nós vamos vivendo a identidade dele. Mas uma geração que vai já saber, vai ter mais clareza do que a gente. E é isso que é o meu caminho, isso que eu sou chamado. Eu sou chamado para preparar uma geração que vai andar mais rápido do que eu, que vai ter mais clareza do que eu. E ontem foi aniversário da Luciana, começar orando por ela. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, Senhor. Ela é uma bênção, Senhor. Ela é uma bênção nas nossas vidas, Senhor. Pai, que ela venha ser a mulher que você a chamou todos os dias, Senhor. Que ela venha crescer em graça, crescer em conhecimento. Que ela venha ter cada dia mais revelação da sua identidade. Cada dia mais viver do seu propósito, Senhor. Cada dia mais, Senhor, que as bênçãos que já estão preparadas nas regiões celestiais venham sobre a vida dela, sobre esta casa, Senhor. Que ela venha ser essa edificadora dessa casa, que ela venha se esforçando, Senhor, Pai. Essa mulher de aliança, Senhor, de propósito, Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus. Sinta as mãos sobre a vida da Luciana, Pai. Eu, como marido, abençoo a vida dela, Senhor. Declaro as bênçãos sobre ela, declaro o tempo novo, Senhor, algo novo sobre a vida dela, Senhor. Você venha rasgar o céu, Senhor. Abençoa muito, Senhor, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, Tu és Deus maravilhoso, Senhor. Senhor, que venha algo novo, Senhor, sobre cada vida, Senhor, cada pessoa que está acompanhando, Pai, essa PM, essa pequena morada, Senhor. Senhor, que venha a revelação da identidade, que venha a revelação do propósito, que venha a revelação da natureza, Senhor. No nome do Senhor Jesus, cura da identidade, restauração da identidade, Pai. Nós oramos agora, ó Espírito de Deus, que as pessoas venham ser cheias do Espírito Santo, Pai. Cheios do Espírito Santo, recebendo cura, crescendo em graça e conhecimento, Senhor, Pai. Crescendo em graça e conhecimento, a fé ativada, Senhor. A Sua palavra diz que você, Pai, que você dá fé àqueles que pedem de bom grado, Senhor. Pai, agora ora, pede fé ao Senhor. Você que está acompanhando, pede fé ao Senhor. Pai, aumenta a fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida, que esteja resplandecendo sobre o seu rosto, todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, que venha uma clareza de propósito, que venha uma clareza de identidade sobre você, e que você venha desfrutar e manifestar de coisas maravilhosas, algo novo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar te servindo, querido. Prazer estar te servindo aqui na mesa do Senhor. Estamos aí, tá? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.